Eu sou Pedro Mendonça e tô aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Vantagem Posicional. No episódio de hoje do Vantagem Posicional, a gente vai trazer um tema bastante interessante. A gente vai falar sobre minimalismo, né? É, A primeira vez que eu tive contato com esse termo, sabe, Camilo? De maneira mais direta, foi num documentário que tem o título igual, né? Se eu não me engano, acho que o nome do documentário é Uhum, Minimalistas, ou uhum. Minimalismo, algo Minimalistas. assim, né? Se não tô errado, também tá no Netflix. E foi um documentário que me gerou muitas reflexões e me gerou pensamentos novos, né? Porque os dois principais pensadores dessa filosofia de vida atual, até pegar uma cola aqui, Joshua Fields e Ryan Nicodemus, que são até os principais personagens desse documentário, eles trazem uma perspectiva muito interessante acerca desse tema, né? Muito, muito conectado com a questão da vida, mas que eles fazem vários paralelos também com o trabalho, com, com a vida em família, com consumo, com o espaço onde a gente vive, né? E confesso a você, depois que eu vi esse documentário, cara, eu diretamente fui pro meu armário, separei muitas coisas que de fato eram inúteis, assim, na minha vida, e separei ou para Uhum. doar, enfim, para dar para pessoas que de repente poderiam fazer um uso diferente do que eu tava fazendo ou do que eu nem fazia, né? E assim, bem resumidamente, o minimalismo, a ideia que se passa do minimalismo nesse documentário é que é um estilo de vida em que ele se baseia numa diminuição drástica assim dos consumos, né? Do que a gente consome e passa a ver esse consumismo, entre aspas, de uma maneira muito mais funcional e muito mais do que de fato é necessário para a nossa vida. Tem um trecho desse documento que me chamou muito a atenção, que foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos, em que foram colocadas tipo uma espécie de sensores em Uhum. mansões, e esses sensores geravam um mapa de calor, né? Como esses mapas de calor que nós vemos nas análises de futebol e tudo. E aí foi gerado um mapa de calor nessas mansões nos Estados Unidos e foi visto que nas casas acima de, não sei, 5, 6 quartos, as pessoas elas ocupavam quase que 95% do tempo, um sexto do espaço total da casa. E eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, cara, realmente, né? A gente a gente acaba vivendo ou necessitando de muito menos coisas do que de fato a gente consome, né? Esse exemplo foi um exemplo muito claro assim para mim, que foi algo que ficou muito marcado nesse documentário. Eu falei, caraca, meu irmão, a gente precisaria de muito menos para viver, né? Com muito menos a gente já conseguiria ser feliz. Eu acredito que você tenha visto esse documentário Claro. também, né? E qual a sua opinião acerca desse tema aí? Oi, Pedro. Oi, todo mundo. Cara, eu tava vendo aqui, pera só um segundo. Tava vendo aqui. Antes, você me fez pensar em muitas coisas. Que realmente, cara, a gente já tem 1 hora de conversa, né? Que a gente tava conversando de outras paradas que tem nada a ver com minimalismo, né? É, antes de começar a gravar. E agora que você tá ouvindo falar, você tava pensando muitas coisas. É, antes do que nada, como eu descobri
essa parada dos minimalistas. Eu sou um cara que me considero bastante disciplinado, né? Até o ponto que estou confiante em falar que eu sou um cara chato, né? Então, eu quando estava na Nova Zelândia, eu tinha tipo uma regra, né? Que eu não ia consumir séries da Netflix, né? De segunda a sexta. Então, o que fiz foi acompanhar muitos jogos. Em vez de assistir uma série, eu via jogos, né? E acompanhar documentários. Ou seja, documentários estava permitido acompanhar. O que não estava permitido acompanhar era tipo... Na Netflix. O que não estava permitido acompanhar era séries de ficção. Não sei se fala ficção também em português. Sim, ficção. E eu comecei a acompanhar muitos documentários aí na Netflix. Um deles foi, por exemplo, Abstract, né? Que eu acho que é um documentário bem interessante, que tem um monte de galera aí falando sobre atividades criativas, né? E cada episódio é dedicado a uma dessas pessoas com uma atividade criativa. Então tem aí um monte de galera. Tem designer de tipo de fonte, né? Tipo de letra. Tem tipo o designer das Air Jordan, né? Tem um arquiteto. Tem uma designer de disfraz ou de vestiário para cinema ou teatro, tudo mais. Então é o processo criativo dessas pessoas, né? Também acompanhar outros documentários sobre estilo de vida, né? Como, por exemplo, The Game Changers, né? Que trata a questão do alto rendimento e o veganismo, né? E você aí nesse documentário pode ver o impacto que tem o veganismo no corpo e na performance de atletas de alto rendimento, que eu acho uma parada super interessante. Tem também o outro que se chama Cowspiracy, né? Que fala sobre a indústria da ganaderia, o impacto que ela tem no planeta, o impacto que o consumo excessivo de carne tem sobre o corpo humano, sobre a nossa vida. E um desses documentários que eu achei foi o documentário dos minimalistas. Que é o documentário esse dos minimalistas, o que faz é acompanhar os dois protagonistas numa gira que eles estão fazendo nos Estados Unidos de apresentação de um livro que eles têm escrito. E eu acho interessante, tanto como se você concorda, né, com esse estilo de vida, como se não. Eu acho claro, que a parada do Vantagem Posicional e do Salir e Disfrutar, que é o nosso podcast em espanhol, tem muita relação com essa parada do minimalismo, tem essa relação com essa ideia de sustentabilidade, né? E da ecologia, né? Do respeito pelo entorno, né? Respeito pelo planeta, né? Que no fundo acaba tendo uma tradução a que não só uma forma de entender a vida, mas também uma forma de entender o jogo do futebol, uma forma de entender o treino, né? De ser respeitoso com o contexto e, como o Cerulo fala, que as suas propostas não geram violência, não geram violência com as suas propostas, né? Que são propostas sustentáveis, né? E eu acho que essa ideia dos minimalistas tem muito a ver com essa proposta, não sei se chamar já metodológica ou filosófica ou quê, vocês podem chamar como vocês quiserem, e com uma ideia baseada no que, entre aspas, é o jogo de posição, né? Que é um jogo que, se a gente quiser, né? O que acontece é que
que no mundo atual estamos acostumados a ver tudo desde o prisma da produtividade, né? Estamos acostumados a ver tudo desde o prisma da produtividade. Se uma coisa é produtiva, então vale a pena. Se uma coisa talvez seja produtiva, mas custa um pouco mais de esforço fazer, então, isso já não tem tanto interesse para mim. Estamos acostumados, somos o mundo da Amazon, né? Eu quero uma coisa e eu consigo essa coisa já, né? Consigo essa coisa já. E eu envio em quanto? 48 horas? Não. 24? Beleza. Se pode ser até hoje à tarde. Somos o mundo do fast food, né? E eu acho que para quem gostar do fast food, beleza, né? Mas fast food não é bom pela sua saúde, né? Então, estamos enganchados nesse mundo, né? De tudo já e às vezes nem paramos, né? Porque a nossa essa imediatez, né? De ter tudo já, faz que a gente não tenha tempo para parar e refletir, não? Então, somos muito reativos, interagimos na mídia social e às vezes postamos coisas ou escrevemos coisas sem refletir o que realmente está querendo dizer a outra pessoa, o que realmente é o contexto atrás desse tweet, né? Desses são, eu acho, 480 caracteres, né? Ou 240 caracteres num tweet, não sei. E eu acho que as ideias que estão atrás do vantagem posicional, as ideias que estão atrás do salir disfrutado, as ideias que estão atrás do jogo de posição, as ideias que estão atrás do ceirulho e as ideias que estão atrás do minimalismo são de viver de uma forma muito mais consciente, viver de uma forma muito mais intencionada, né? Não viver de um jeito automático, que é o que realmente a vida atual está nos levando a fazer. Eu acordo, eu levo os meus filhos no colégio, daí eu vou trabalhar, trabalhando todo dia, trabalhando, telefone, e-mail, acaba de trabalhar, vai pegar filhos ao colégio, vai em casa, continua respondendo e-mail desde casa, continua respondendo WhatsApp desde casa, eu agora vou entrar no Instagram, Instagram. Um tempo de consumo constante, cara. Consumo constante. E a gente nem tá ligada, nem tá ligada da forma que a gente está vivendo. Então, eu acho que essas ideias que a gente não tenta passar nada. Não, o vantagem posicional não tenta passar nada, realmente. O vantagem posicional é uma desculpa que a gente criou para nós ter esses momentos de interação e reflexão, e achamos que talvez seria legal compartilhar com outras pessoas, mas nós não estamos tentando passar nada, né? E agora, o que você me fez pensar, ultimamente o meu tempo à noite, de novo, estou tentando não consumir Netflix, nem paradas dessas, né? Eu não acompanho um filme há não sei quanto tempo, porque é difícil ter 2 horas, né, livres para acompanhar um filme, né? Realmente, uma série é até nisso, né? Antes a gente acompanhava filme, tinha 2 horas para acompanhar um filme, e hoje a gente está consumindo conteúdo de 20 minutos, 30 minutos, né? Por isso o formato série virou que teve tanto sucesso, né? Porque o mundo atual faz que a gente não tenha 2 horas para acompanhar um filme. Então a gente acompanha a série, né? 20 minutos com meia hora, e aí acompanha com sorte 2 episódios, né? E por isso nós agradecemos a galera que acompanha o Vantagem Posicional, porque ter meia hora, ter 1 hora para acompanhar o seu conteúdo é tão fácil não, né? Por isso também o formato podcast,
tá virando tão popular, né? Porque você pode colocar o podcast no carro quando tá indo ao trabalho, ou sei lá, né? Eu tô acompanhando assim muito podcast, né? Eu acompanho um podcast que se chama The Impact Theory, que é um podcast bem interessante que traz um monte de galera de muitos âmbitos, né? Tem tipo treinador pessoal, tem nutricionista, tem guia espiritual, tem um monte de galera que vai lá e fala das suas paradas, né? E eu acompanho outro que de Joe Rogan Experience, né? Que é provavelmente o podcast mais popular do mundo, que é um cara chamado Joe Rogan, e ele traz convidados aí também, de muitos âmbitos totalmente diferentes. E uma outra coisa que eu estou fazendo com o meu tempo é tentar ver como é que vivem caras que, desde a perspectiva tradicional, a gente pode falar que têm tido sucesso, né? Sei lá, o Jeff Bezos, o Elon Musk, galera desse tipo, né? Eu estava vendo que eu tenho, vou confessar que eu tenho uma fascinação com Elon Musk. Eu acho que é um cara bem interessante. Tanto faz se você concorda com a perspectiva dele do universo, do mundo, ou do jeito que ele é, se você tem uma simpatia pessoal por ele ou uma antipatia. Isso aí tanto faz. O que ninguém pode negar que é um cara interessante, né? O fundador e CEO da Tesla, da SpaceX, do SolarCity, do Neuralink, da Boring Company. Cara que agora acaba de comprar Twitter, né? O cara que foi um dos fundadores da PayPal. Ou seja, um cara, no mínimo, interessante, né? E há uns anos, o cara vendeu todas as posições imobiliárias que ele tinha. Todas as suas propriedades ele vendeu. E começou a morar numa casa pré-fabricada do tamanho de um container. Não sei como se fala container em português. É container também. Container igual. Uma casa do tamanho de um container, né? Então, porque ele está comprometido com a parada das viagens a Marte, né? Então ele pensa que essa empresa no futuro, uma empresa que se chama Boxable, no futuro pode ajudar, né? Ou ele pode tirar ideias, né, dessa empresa para construir os módulos que vão servir como casas lá em Marte, né? E, cara, eu tô viajando agora, eu sei, né? Tô viajando aqui, mas você me fez lembrar de tudo isso, né? E como sem dúvida, a nossa vida, a nossa supervivência como espécie, né, passa em parte, né, por esse respeito pelo meio ambiente, esse respeito pelo ecossistema, por ser conscientes do nosso impacto no planeta, né, e começar a viver de uma forma muito mais sustentável, né? Outro dia eu estava vendo, por exemplo, que o consumo de energia que gera as videoconferências. Porque esse fato de a gente estar se vendo aqui faz que tenha um vídeo lá na frente na minha tela, né? E esse vídeo, a reprodução desse vídeo gera um consumo energético. E como as videoconferências geram um consumo muito mais alto quando a gente tem o vídeo ligado do que quando a gente não tem o vídeo ligado. O vídeo ligado faz que o consumo energético seja muito menor. E às vezes, cara, a gente tá vivendo e nem se liga se a TV na casa tá ligada, se o ar tá ligado, se a gente tá trocando o telefone, o celular cada 2 anos, e a gente nem se liga que se precisa metais
condutores e preciosos para fabricar esse telefone e que as minas de onde sai esse metal, né, condutor ou semicondutor ou metal precioso estão num país da África subsaariana e que nessas minas trabalham meninos de 5, 6 anos porque são os únicos que conseguem entrar na mina porque o corpo deles é bem pequeno. Então, cara, e que com a compra do meu telefone eu estou fomentando a explotação infantil. Não estou me ligando nada. A única coisa que sei é que esse telefone está lento demais, está me atrapalhando e não me importo de nada mais. E, cara, realmente, às vezes, caralho, né? O jeito no qual a gente está vivendo é como totalmente automático. E a gente nem se para a pensar nessas coisas. Eu viajei, eu sei. Mas eu prometo que isso também tem um impacto no futebol. Eu prometo que essa forma de pensar, né, tem um impacto no futebol. Porque no fundo o minimalismo, né, é como essa parada, né, essa frase do William Morris, né, essa frase de tenha nada na sua casa que você não saiba que é hermoso, não? Que é lindo, bonito. Ou que seja útil. Se temos essa frase, né, como norte das nossas escolhas, como norte das nossas escolhas em termos de consumo, como norte das nossas escolhas em termos de funcionalidade da nossa equipe, eu acho que vamos estar na frente de uma perspectiva totalmente diferente da forma de enxergar o jogo, né? E que vamos começar a ver dentro do jogo e dentro do processo do treino e até dentro do que uma organização de uma comissão técnica, por exemplo, vamos mudar nossa perspectiva, né? Não, sem dúvida. Enquanto você estava falando aqui, cara, eu pensei em muitas coisas. E a gente fala que a gente normalmente viaja no vantagem posicional, é porque os pensamentos vão levando a tantas outras coisas que... Aqui, para não... Só nesse tempo que você tá falando, olha quantas anotações. E eu fui fazendo uma reflexão do meu próprio dia a dia, enfim, da dinâmica de vida minha, da minha família. E quando você levantou o ponto que a gente, às vezes, tantas coisas passam, né, desapercebidas, tantas coisas às vezes são subjetivas pra gente, né? Essa questão que você falou, a gente não leva em consideração qual a matéria-prima que é necessária para a criação de um determinado produto, de uma determinada tecnologia. Eu acho que isso está muito conectado a como a gente leva a vida de maneira automática, na maioria das vezes, né? Você citou muito bem o exemplo de... hoje você quase não vê mais filmes, né? Porque dificilmente você tem 2 horas para colocar e investir ali para ver um filme. E quando você falou isso, eu pensei, caramba, comigo é a mesma coisa. Assim, eu me considero um amante do cinema. Um amante do cinema. É algo que eu sempre gostei desde muito novo. Eu ia para cinema sozinho com 13 anos, assim, né? Eu não precisava de companhia. Às vezes eu preferia até ir sozinho para prestar atenção no filme, sabe? Eu ia naquela sessão que eu sabia que não ia ter falação, que era um horário que as pessoas que estariam ali estariam dispostas a prestar atenção. Eu sou assim. Só que eu parei para pensar e, cara, a última vez que eu vi um filme em casa com a minha mulher, para ser muito sincero, eu não lembro. Assim, de maneira contínua, né? O filme tem 2 horas, eu vi o filme em 2 horas, não. Eu vi um pouquinho do filme, parava, recomeçava no dia seguinte. E série não, série, por mais que tenha uma duração maior, né? Às vezes a gente pega séries aí de 6 meses, de 6 temporadas, mas que são, cada episódio ali tem 45 minutos, tem meia hora, então se torna muito mais palpável. Pra você ter noção, enquanto você tava falando, minha cabeça foi até no Avatar, filme, né? Que os habitantes do mundo lá, do planeta,
da espécie do Avatar, eles têm uma conexão com a natureza que é muito diferente da conexão que o ser humano tem com a natureza na Terra. É... E realmente, assim, é algo que de fato é preocupante, porque eu me coloco nesse modo automático muitas vezes no meu dia, me forço a pensar de uma maneira diferente. E claro, isso tem uma influência direta no meu trabalho, influencia diretamente as equipes em que eu estou inserido, né? Então acho que, cara, é um cuidado que a gente tem que ter, sabe? É um cuidado que a gente tem que ter. E o tema do minimalismo, eu acho que cara, eu diria que é fundamental para a sustentabilidade do nosso planeta. E falando sobre sustentabilidade, tem uma frase do Juan Malilo que para mim é muito boa, que ele fala sobre jogadores sustentáveis, né? Que para ele, hoje em dia, é cada vez mais raro, cada vez mais difícil a gente ter acesso a jogadores sustentáveis. O que são os jogadores sustentáveis? São jogadores que, para melhorar as suas possibilidades, otimizar as suas possibilidades, eles não diminuem as possibilidades dos outros. Eles as otimizam também. Então, acho que esse seria o ideal de sociedade, né? Não enfraquecer nenhum lado, não diminuir as possibilidades de ninguém, para que você melhore as suas possibilidades também. Acho que esse seria o pensamento fundamental e ideal para um jogo sustentável, para um jogo, diria até saudável, né? E também para um mundo saudável. Eu, eu penso que, Pedro, que as ideias do jogo de posição, o chamado jogo de posição, passam por aí, Pedro. Passam por entender que a nossa sociedade, no fundo, o que acaba fazendo é a procura do prazer constante, né? A procura do estímulo constante. E a procura do meu prazer, não a procura do prazer dos outros também, né? A procura do meu prazer. Então, eu consumo no Instagram, eu consumo na Amazon, eu consumo séries, e eu estou consumindo um monte de coisas que eu sei, porque a galera é boba, não. Todo mundo sabe quando está fazendo alguma coisa que não é boa, no fundo, né? Que não traz um benefício ao meio. Nem te falo do longo prazo, ao meio prazo, né? Estamos sempre na procura desse estímulo para satisfazer-nos no curto prazo, né? Então tem isso, né? Mas mais um episódio, não tem problema, não passa nada, acontece nada se eu vejo mais um. Então você sabe que está errado, mas faz do mesmo jeito. Então, as coisas as ideias do jogo de posição, as ideias que estão atrás do rondo, passam por isso, Pedro. Passam por viver de uma forma mais sustentável. Viver de uma forma que possa otimizar as tuas possibilidades sem comprometer as possibilidades dos outros, sem comprometer as possibilidades futuras. E sim, às vezes eu vou ter que fazer coisas que o meu ego está me pedindo não fazer. Porque quando eu estou pedindo a um extremo ficar na linha durante 15 minutos sem tocar a bola, só para fixar o lateral rival e permitir que apareçam esses intervalos para que o 8 ou 10 aproveitem, eu estou atuando de uma forma sustentável. E talvez, não sei, o ego desse extremo tá pedindo para ele: caralho, vai tomar no cu, vou para dentro, vou pegar a bola, vou fazer o que eu quiser porque todo mundo gosta de ter a bola. Mas o jogo de posição tá te pedindo ser sustentável. Fazer as coisas de forma eficiente sem comprometer as possibilidades dos outros. E isso aí acaba sendo não só uma forma de jogar, acaba sendo uma forma de entender o mundo, de entender de viver o mundo que estamos, no qual estamos incertos, né? O mundo no qual estamos vivendo. E quando eu vou comprar uma coisa na Amazon, cara, fica tão fácil comprar. Peço desculpas ao Jeff Bezos, não é nada pessoal, cara. Jeff, se você está ouvindo, não é nada pessoal contra você.
Mas, cara, Até porque, sejamos honestos, a gente consome a Amazon. sim, aqui ninguém tá falando de virar um monge, como você fala? Claro. Monge Monge. budista Monge. e viver com, entendeu? Passando fome e no meio do mato. Ninguém tá falando disso. Estamos falando de fazer de uma forma responsável e levar em consideração muitos elementos e decidir se eu realmente preciso isso. No momento que eu comecei a me perguntar isso, na hora de comprar alguma coisa, cara, a minha perspectiva mudou totalmente. Mudou totalmente. Eu, por exemplo, já, não sei se eu tinha falado, aqui a gente não vai combinada com camisa branca ou preta. porque se manda mensagem antes da gravação. Não, é porque eu decidi não comprar camisas. Eu só vou comprar, desde agora na frente, vou comprar camisa branca ou preta. Não vou comprar camisa com desenho nenhum. Por quê? Porque eu não preciso. Eu não preciso comprar uma camisa Levi's ou comprar uma camisa Quicksilver de $25 quando eu posso comprar uma camisa branca ou preta de $5 que vai fazer exatamente o mesmo trabalho, exatamente a mesma função. Então eu não preciso, porque o meu ego não está me pedindo mostrar que eu comprei uma camisa Quicksilver ou uma camisa Lacoste, entendeu? Eu não preciso mostrar nada para ninguém, porque no fundo quando você compra essa camisa, o que está fazendo? Está fazendo publicidade. Está fazendo publicidade de graça pela marca. E eu, até onde eu sei, não tenho contrato publicitário com ninguém para estar mostrando que eu estou usando Gucci, para estar mostrando que eu estou usando Lacoste ou Polo. Não tenho contrato publicitário com ninguém. E segundo, não preciso mostrar para ninguém que eu posso comprar uma camisa Lacoste. Posso ou não? Não sei. Às vezes eu posso, às vezes não. Tanto faz. Mas eu não estou precisando, o meu ego não está me pedindo para ninguém mostrar nada disso. Ou que eu uso roupa Nike ou Adidas. Entendeu? Então o que eu faço? Eu tenho aí umas camisas que já tinha, que vou usar por uma questão de responsabilidade e sustentabilidade. Vou usar até que sejam velhas e já não cumpram com a sua função, mas depois só vou ter camisa branca ou preta, Pedro. Por quê? Por uma questão de sustentabilidade. Não preciso gastar 20 quando eu posso gastar 3. Ou não preciso gastar se posso não gastar. O meu telefone agora cumpre com a sua função? Sim. Tem, eu acho esse telefone aqui 4 ou 5 anos. E aí vai ficar, cara. Nem é um iPhone, é um telefone marca Acme. Cumple com a sua função. Não preciso o último iPhone com a câmera 8 megapixels e gravação 4K. Não preciso. Então eu acho que essa mesma perspectiva, né, de enxergar a vida pode ser aplicada ao futebol. O para quê das coisas, né? O para quê? E essa ideia de sustentabilidade no processo de treino, essa ideia de sustentabilidade e responsabilidade com os objetivos comuns do time e com o que estamos pedindo aos jogadores. Outro dia a gente pode falar da implicação do jogo de posição com o minimalismo, né? Ou a implicação do rondo com o minimalismo e com essa perspectiva mais sustentável, né? Desde o ponto de vista da espécie humana e do planeta, né? Mas, no fundo, o que eu acho que é importante passar é, cara, que tá todo mundo falando da mesma coisa. Desde diferentes pontos de vista, mas estamos todos falando do mesmo, entendeu? Quem fala dessa forma de jogar está relacionado com o Edgar Morin, né? Que fala
da complexidade dos problemas do nosso planeta. Está relacionado com o Parlevaz, que fala da praxeologia e da interação motora, né? Está relacionado com Elon Musk, que está desenvolvendo foguete para viajar a Marte, para gerar sustentabilidade pela espécie humana e garantir a perpetuidade da espécie humana, entendeu? No fundo, estamos falando da mesma coisa que o Humberto Maturana, né? Estamos falando todos da mesma coisa, desde perspectivas diferentes, mas que eu acho que o futebol pode ser um bom espaço de confluência de todas essas ideias, né? Concordo, Camilão. Concordo. E lembrando de um livro também que tem um título muito sugestivo, Como o Futebol Explica o Mundo. Acho que vale a leitura desse livro. Bem sugestivo, gera muitas reflexões, e a gente entende muitas vezes o porquê de jogarmos de determinada forma, o porquê de algumas torcidas agirem de determinada forma, porque no final das contas, quem está jogando, quem está torcendo, faz parte de uma mesma sociedade, então não tem como ser diferente, né? A maneira que você vive fora do ambiente esportivo, fora do ambiente de futebol, ela vai influenciar diretamente, né, a sua atuação nesse ambiente, porque não tem como a gente dissociar, né, o ser humano praticante, o ser humano torcedor do ser humano que vive na sociedade, entre aspas, externa ao jogo, porque de fato não é externa. A gente está chegando ao final de mais um episódio. Mas antes de finalizar, eu acho que vale a citação de uma frase, que é uma frase dos minimalistas, que é a seguinte: ame pessoas e use as coisas. O contrário nunca funciona. Enfim, terminamos aqui mais um episódio do Vantagem Posicional. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Valeu!